Você que nos acompanha pela live, a graça e a paz, que vocês possam hoje estar conectados na presença do Senhor, que cada um possa simplesmente estar pronto para receber da presença de Deus, amém? Hoje um pouquinho diferente, nós vamos direto para a palavra, amém? Texto-chave que eu gostaria de compartilhar com vocês está em Lucas 9:23. Amém? Glória a Deus, aleluias. Quem achou, diga amém. Eita, Glória, tu tá rápido, hein? Rapaz do céu. A palavra do Senhor diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz, siga-me. Amém? Vamos curvar nossas cabeças por um momento. Agradecer a Deus por nós sermos escolhidos para estar aqui essa noite para adorá-lo em espírito e em verdade. Para entender que muitas vezes precisamos não somente compreender a vontade dele, mas obedecer. O tema da palavra de hoje é simplesmente não. O Levi ficou até meio me perguntando várias vezes, mas é simplesmente não. E eu quero orar essa noite pedindo para o Senhor nos estimular a aprender o não. Pai amado, Pai querido Senhor, eu declaro essa noite, Pai, que nós estamos debaixo da sua vontade, Pai. Senhor, eu não sei o porquê, nem o motivo, eu só estou obedecendo, Pai. Como o Senhor tem ministrado essa palavra, queimado no meu coração há algum tempo já. Traz, Senhor, à tua igreja aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração, aquilo que o Senhor me ensinou, Pai, de modo sobrenatural, Pai. Senhor, eu declaro, Pai, que essa noite, Pai, nada, Senhor, vai tirar a nossa atenção de Ti. Repreendo agora todo espírito de distração, que todo espírito contrário à Tua presença caia por terra essa noite, Pai. Senhor, tira toda a intenção do inimigo de roubar a nossa bênção, Pai, e que caia por terra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fernando, fica à vontade, se der vontade de aumentar, aumente. O que o Espírito Santo te levar, faça. Somos aqui para obedecer o Espírito Santo, amém? Por muito tempo, amados, a gente tem aceitado tantas coisas da igreja. E o Espírito Santo veio ministrando alguns dias no meu coração, algo que estava acontecendo na minha vida. Eu comecei a notar algo na minha vida que começou a me tirar um pouco o foco de Deus. E o Espírito Santo começou a me dizer: comece a negar algumas coisas. E eu não entendi muito isso de primeiro momento. E de um mês para cá, algo começou a tirar meu sossego, algo começou a tirar minha paz. Para quem me conhece sabe que eu trabalho por conta há algum tempo. E eu tive uma grande proposta de serviço há um mês atrás, de uma grande empresa, que seria para ganhar muito, mas vamos dizer aí hoje um salário de tranquilidade mesmo, para tomar conta e praticamente tocar essa empresa. E eu tinha sofrido um acidente, fraturado os dedos da mão,
e não podia trabalhar mesmo por esse período. E eles pediram para mim se eu podia dar a resposta até o fim de outubro, começo de novembro. E de 10 dias para cá, algo começou a me tirar a paz, comecei a ficar muito estressado, com a minha própria esposa, em casa, no meu serviço. O trânsito, eu não podia ver um marimbondo cruzar na minha frente, que eu estava esperneando. E hoje, eles me cobraram essa resposta. E esse período eu fiquei orando, e o Espírito Santo ministrou no meu coração: diga não. Na hora eu não entendi, confesso a vocês que desde ontem, quando o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, eu não entendi. Aí ele começou a ministrar essa palavra no meu coração. E hoje, quando eu fui dar a resposta, quando eu agradeci muito, disse não para essa empresa, eu indiquei um parceiro meu para assumir esse lugar, uma pessoa de confiança. Eu tirei uma carga do meu coração. Aí o Espírito Santo começou a preencher as lacunas dessa palavra, que ele já vinha ministrando no meu coração. O não, nós precisamos praticá-lo. A igreja deixou de praticar o não. Tudo nós aceitamos. Por que que as grandes denominações estão caindo debaixo de um sistema mundano? Por que que as grandes denominações estão debaixo de um espírito opressor? Aí eu comecei a entender por que que as igrejas de maiores expressões de placa, não é expressões de espírito não, de placa, começa a dizer, a forçar os seus membros, que se você não for dizimista, você vai estar amaldiçoado, se você não for ofertante, você está amaldiçoado. Aonde que na Bíblia está escrito isso? A palavra do Senhor diz que Ele é fiel, mesmo que nós não somos fiel, Ele é fiel. Toda sorte de bênçãos já foram liberadas para nós. Como que a gente vai atrair maldição? Começamos a olhar algo de um sistema mundano entrando na igreja, e a igreja não sabe praticar o não. Uma simples palavra, não. Eu não aceito, eu não quero, não pode. E isso tem contaminado seus membros. Nós estamos assistindo pessoas que na década passada arrastavam multidões para Cristo, hoje caindo. Por quê? Não praticam o não. Algo interessante que nós precisamos entender. O pecado, ele não é imposto. O diabo não vem e te impõe o pecado. Ele te oferece. A escolha de pecar é nossa. Só que a gente não pratica o não. Eu costumo comparar o pecado igual um pintinho quando nasce, Fernando. Ouve lá, nasce o pintinho. Oh, apareceu. Aí você olha ele... ai, que bonitinho, ganha mais linda. Igual tiririca, ganha mais linda. É o pecado. Assim o pecado aparece na vida. Você está ali, pode falar, não quero. Pô, chuta ele. Não, a gente se afeiçoa, pega. Tem gente que carrega pecado de estimação. Toda quarta e todo domingo na igreja, pai, perdoa, eu pequei, não sei o quê. No outro dia está praticando a mesma coisa. Sabe por quê? Aprendeu a pedir perdão, mas não aprendeu a falar não. Se você ler a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia te ensina você a negar o mundo. Ninguém vai ser aceito por Cristo se for aceito pelo mundo. O Evangelho e o mundo são coisas distintas. É impossível você agradar a Deus e ficar de bem no mundo. Se alguém pregar algo ao contrário disso,
Não é o evangelho de Deus, é o evangelho de freguês. O evangelho que vem para estimular ego, como eu já falei aqui, que vai massagear ego. A igreja primitiva, se você pegar lá a igreja primitiva, ela não aceitava o pecado de modo algum. É muito forte isso, gente. O não tem que ser praticado por nós. É uma simples palavrinha que o diabo tirou de dentro da igreja. Devagarzinho ele foi tirando. Tudo nós podemos, tudo você pode. Aí vem esse... Não vou reclamar mais dos coaches não, porque já está ficando chato falar nisso. Mas vem um pessoal, senta num banquinho, qualquer hora eu vou fazer isso, um banquinho, eu acho que deve ser legal. Senta num banquinho e fala assim, você é mais que vencedor, Cristo já te deu tudo, Ele venceu tudo na cruz, tudo você tem, tudo você pode, tudo que você desejar você vai ter, o diabo vai fugir de você, mas eu não escuto sair da boca deles, sujeitai-vos pois a Deus, e o diabo fugirá de vós. Você não escuta sair disso deles, você não escuta sair dele, pegue a sua cruz todos os dias e me siga. Você não escuta sair da boca deles, eu nego o mundo para servir a Cristo. Eles não praticam isso, porque isso é ensinar negação. E negação dói. Negação eu costumo dizer é igual uma pessoa que está de regime. Você gosta do doce, gosta da lasanha, mas se você quer um objetivo, você não pode comer. Você vai passar vontade, você vai ter ansiedade, você vai ter N coisas. É assim quando você nega o mundo. O inimigo começa a te metralhar com coisas do mundo de tal maneira para te tirar o foco de Cristo, para que você não negue o mundo, mas que você tenta fazer uma parceria no mundo e na igreja. No mundo e na igreja. É isso que nós estamos vivendo. A palavra crente é uma coisa tão forte que as pessoas precisam entender que um ateu é crente em alguma coisa, porque ele não acredita em nada, então ele também é crente. Nós somos cristão. E cristão significa pequenos cristos, semelhante a Cristos, separados para Cristo. Isso significa o quê? Pegue a sua cruz todos os dias e siga Cristo. Negue a si mesmo e siga Cristo. O próprio Cristo nos ensina a negar. Negar significa dizer não. Dizer não para o mundo. Dizer não para as malícias. A prática do pecado é algo tão complicado de dizer não. A gente precisa entender que nós precisamos ter atitudes. Há tempos atrás, alguns cultos atrás, foi pregado aqui posicionamento. Posicionamento é quando você decide parar de seguir o mundo e começar a servir a Cristo. Atitude significa deixar de praticar as coisas que praticávamos e começar a praticar as novas coisas. Identidade significa dizer não para aquilo que não me serve. Temos pessoas que se posicionaram, que tiveram atitude, mas não conseguem se identificar com não. Quer dizer, eu não vou mais ser o que eu era antes. Vieram para a igreja, estão na igreja, levantam as mãos durante a adoração, oram, choram, só que quando saem da porta, se transformam novamente no que eram. Por quê? A identidade ainda está distorcida. A palavra diz, achegai-vos ao Senhor com confiança. Mas uma pessoa que tem uma dupla identidade, que ainda não disse não para o antigo eu, continua nas práticas do mundo. E muitas vezes contaminando a igreja.
que é mais complicado é que a palavra diz que uma fruta ruim estraga uma caixa inteira. Não é o contrário, não está dizendo para você colocar uma fruta boa e tudo vai ficar bom. Não, é o contrário. E muitas vezes, ainda dentro das nossas igrejas, existem pessoas que estão praticando o mundo lá fora e vindo adorar a Deus aqui. E a Bíblia diz, é melhor que fosses frios do que morno. Quer agradar a Deus? Aprende a dizer não. Quer agradar a Deus? Aprende a simplesmente dizer não para o mundo. Não para as coisas que Ele me oferece. Muitas vezes a gente distorce o não, achando que só nós temos esse direito. E nós não entendemos o porquê que Deus não permite algumas coisas. Esse tipo de não eu aprendi da pior maneira. O não de Deus nos trata. Muitas vezes eu não entendi por que as portas não se abriam, por que as coisas não aconteciam. E um dia o Espírito Santo ministrou no meu coração. Você sabe o que tem atrás dessa porta? Eu sei. Eu sei que essa bênção vai te afastar de mim. Eu sei que se eu abrir essa porta, você vai se afastar de mim. Por isso eu fechei ela. E quando você estiver preparado, eu vou abrir. Esse tipo de não, se você vê, Davi, ele queria fazer o templo. Mas o Senhor disse não para ele. O coração dele queria algo para Deus. Ele dizia, eu tenho uma casa para habitar, mas o meu Senhor não tem uma morada, ele ainda mora em tendas. Farei para ele uma casa. E Deus disse, não, você não. A motivação dele estava certa. Mas o que ele praticou, o que ele deixou de dizer não para as coisas que ele podia ter evitado, tirou essa bênção dele. Não era o momento mais dessa bênção. Porque aonde ele podia ter dito não para o pecado, ele aceitou. E isso tirou a maior bênção que ele podia ter tido. Só que eu quero te falar essa noite, mesmo assim ele se arrependeu. E ele é conhecido um homem segundo o coração de Deus. Outro tipo de não, é um não de consequências que Deus nos dá. Moisés foi um dos maiores líderes que você vai ver no Antigo Testamento. Moisés levou o povo do Egito até as portas da terra prometida. Mas por um deslize dele, por uma falta de dizer não para a minha própria atitude, tirou a chance dele entrar na terra. Está lá em Deuteronômio. São tipos de atitudes que nós deixamos de negar, que lá na frente sofremos algumas consequências. Só que Deus, em sua magnificante glória, diz, você não vai entrar. Só que Deus não disse que ele não estaria na terra. Simplesmente disse, você não vai entrar com o povo. Só que quando Jesus foi na transfiguração, ele estava lá na terra prometida. Porque Deus honra aqueles que o servem. Quando a gente aprende a dizer não, Deus nos honra. Algo que é uma das coisas que a gente precisa tomar muito cuidado. É quando a nossa altivez cresce. O nosso eu ensoberbece. E a gente começa a achar que nós somos donos das razões. Somos donos dos conceitos. Criamos doutrinas. Às vezes nos assentamos em teologia. Eu estava vendo esses dias algo que me chamou muita atenção. Muitos pregadores dizendo assim, segundo a teologia,
segundo a teologia de não sei o quê. E você vê que aquilo não bate com a Bíblia. Porque se assentaram em estudo de homens. Começaram a dizer não para o Evangelho, esse é o não errado. Aí você vai lá atrás, vê na Bíblia os apóstolos. Eram inspirados pelo Espírito Santo. John Wesley, estudado na Bíblia, buscava a Deus, a revelação na Bíblia. Você não vê uma pregação dele dizendo, segundo o estudo, não. Segundo a Bíblia. Sabe qual não que nós temos muito usado? Eu vou estudar, fazer teologia, mestrado. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo a minha segunda teologia. Mas nunca me assentei num estudo de teologia para pregar. Eu nunca fui lá e usei os termos que a teologia me passou. Eu usei a prática do estudo da Bíblia da teologia. Mas eu nunca me assentei naquilo que me passaram. Porque muita coisa eu fiz e não concordei. Mas era um método de estudo. O método de estudo eu uso. Mas o que eles tentam trazer para aquilo eu nunca usei. Tem muitos que são bênção, mas a maioria não é. Porque eles querem desfocar você da palavra para você só ficar focado em estudo. Quem muito estuda e não lê a palavra não tem a revelação do Espírito Santo. Vira uma coisa técnica. E de técnico tem muito por aí. Mas unção, nada. Por que que a igreja tem perdido a essência dos milagres? Não tem buscado a Deus. Por que que a igreja tem perdido a essência de ver pessoas caindo de joelhos, convertidas verdadeiramente? Porque deixaram de lado a palavra. O diabo conseguiu tirar o não de dentro da igreja das coisas ruins e ele adaptou o não para você meditar na palavra. Eu estou estudando, não preciso meditar. Eu estou fazendo a teologia, mesmo que seja à distância, como eu faço. Não preciso pregar, eu não preciso meditar na palavra. Porque segundo a teologia de não sei o quê, não, a teologia é um método de ensino para você usar a palavra. Você não pode se assentar nela e achar que você é pregador. O que você mais vê na igreja? Eu tenho chamado para o louvor. Eu tenho chamado de pregador. São os dois ministérios que mais são fortes na igreja. Que as pessoas mais querem. Aí eu te pergunto, você que quer fazer parte do louvor, você está fazendo aula de canto? Você está praticando algum instrumento? Você está se dedicando à sua voz? Você tem buscado conhecimento das músicas, das técnicas? Você que tem chamado de pregador, tem meditado, estudado, dicionário, teologia, estudo bíblico, orado. É 2 horas de série da Netflix, 20 minutos para ler a palavra? Aí você quer ser pregador? Aí eu vou falar para você, esse é o não de Deus para você. Se você tem um chamado, e você não se dedicar naquilo que depende de você, não espera que o Espírito Santo vai te encher mais não, porque ele já te encheu. Agora se você tem um dom, vai praticar, vai estudar, vai buscar conhecimento, porque senão você vai receber o não de Deus. E você receber o não de Deus, para um ministério que você acha que é seu, isso vai te desmoronar. Isso vai quebrar muralhas. Isso vai tirar alicerce. Aí o tratamento fica doendo, fica doendo, fica doendo. Quando eu me converti em 2005,
Eu me lembro, eu me converti em setembro de 2005. Em 2006, na igreja que eu congregava, teve o retiro de carnaval. E veio o pessoal do Ouvir e Crer naquela época. E veio um pastor, não vou ficar citando nomes também para não fazer marketing, porque eu acho que tem que receber honra e glória ao Senhor. E eu me lembro que no fim daqueles cultos, aquele mover, um louvor, coisa linda. E eu me lembro que ali naquele momento esse pastor chegou em mim e disse para mim, e trouxe a primeira vez que eu ouvi na minha vida: o Senhor tem um ministério da palavra para a sua vida. Eu não era nem batizado ainda. Na realidade, eu nem tinha passado pelas águas e ouvi isso. E aquilo eu me lembro que eu comecei a chorar muito, porque eu era uma pessoa que odiava evangélico. Gente do céu, como eu gostava de passar numa igreja evangélica e soltar bomba. E Deus trouxe a verdade para a minha vida. E quando Ele me trouxe isso, uma pessoa que nem tinha pegado a Bíblia, se falassem para mim abrir no livro de Gênesis, eu não ia conseguir abrir. E ali eu comecei. Aí eu me lembro que no dia do batismo foi uma festa, e todo mundo molhado, escorregando no chão. A gente era fogueteiro, ô povo fogueteiro. Eu não lembro, eu acho que o Dinei não lembra. Lembra, Dinei? Você lembra? O negócio era muito louco. Por isso que eu falo, nós precisamos voltar à prática ainda. Somos crianças engateando no Evangelho. E ali, eu me lembro que um dos pastores me abraçou. E ele confirmou aquela palavra que veio para a minha vida. O Senhor tem um ministério da palavra para você. E Ele manda te dizer: faça a tua parte, que a minha eu farei. Eu lembro dessas palavras. Homem de Deus mesmo. Homem que passou por algo que qualquer pessoa desanimaria. Mas hoje ele está ali, firme e forte. Foi uma das pessoas que trouxe revelação sobre o meu casamento, que me instruiu no casamento. E ali em diante, eu comecei a procurar conhecimento. Eu comecei a fazer estudo, comecei a adquirir material para ter estudo, dicionários, bíblias. Gente, a minha mulher está ali, ela é prova. Eu sou apaixonado por Bíblia de estudo. Eu sou apaixonado. Dicionário sistemático, temático. Eu não posso ver. A livraria me manda no e-mail alguma coisa, eu já endoido. Eu amo estudar isso. Eu amo. É algo que eu não sei. Nasceu desse dia em diante, eu não consegui parar até hoje. Eu tenho várias bíblias de estudo, dicionário, material da teologia. Nada eu jogo fora. E volta e meia estou ali me alimentando. E hoje eu entendo por que muitas vezes Deus disse não para a minha vida. Para que hoje eu estivesse aqui. Eu entendi há esses dias para cá, que dizer não para várias coisas significa você preparar o seu caminho para o futuro. Você não aceitar tudo que te impõe significa, não é que você é ignorante, não é que você é isso, é simplesmente você dizer: para mim não serve, se serve para você, amém, para mim não. A igreja precisa voltar à essência. Não, eu não aceito o pecado. Pecador, eu te aceito, mas o teu pecado não. Mas a gente contempla um pecador na igreja.
Muitas vezes porque tem condição financeira, muitas vezes porque tem um status maior, a gente aceita. Cantor Fernandinho, esses dias, eu vi um vídeo dele. Ele falou forte sobre adoração. Adoração não é fazer show. Mas tem cantor gospel que está aí, 100 mil para fazer show. Aí fala que vai fazer um culto para o Senhor. Show não é culto. Vocês acham que num show onde tem droga, onde tem comprimido, onde tem prostituição, Deus vai estar ali? Não, mas é um show gospel. Mas e as 3, 4 bandas de pagode do mundo que cantou antes? Tem cidade que vai fazer a festa. Show gospel. Você acha que a presença de Deus vai estar ali naquele show, sendo que há 5 dias antes estava lá adorando o capeta? Desculpa, gente, ser forte. O problema é que nós deixamos de falar não. Por isso que eu oro todos os dias para esse ministério de louvor que nós temos. Todos os dias eu oro. Todos os dias eu peço, Senhor, cuida do coração de cada um. E a partir de hoje eu aumento a minha oração e eu vou orar assim, Senhor, ensina eles a dizer não. Para certos convites que virão. O dom que vocês têm é para Deus, não é para homens. A maior resposta de oração que eu já tive dentro dessa igreja é o Gabriel. Eu não tenho vergonha de dizer isso, não. Eu chorei sim. Quando me contaram o que ele estava passando, e eu sabendo que o coração dele sempre foi pendido para Deus, chorei sim. E a maior alegria que eu tive o dia que ele veio aqui. E no primeiro dia ele estava aqui com o violão. Aquele dia eu disse, a oração não tem limite. Por isso que eu oro, e hoje eu começo a orar todos os dias. Senhor, ensina eles a dizer não. Você que está em casa, começa a aprender a dizer não para as coisas que são te oferecidas, que são ilícitas. Comece a dizer não para aquilo que não agrada a Deus. Há um tempo atrás eu falei aqui, a última vez que eu preguei, é 5 horas num celular. A média de um jovem. 5, é pesquisa. Pode procurar no Google. E não gasta 10 minutos na Bíblia. E esses dias eu me peguei no celular. Eu peguei a Bíblia, pus do lado. Peguei um dicionário do outro, peguei meu bloco de anotação. Peguei o celular para fazer uma pesquisa. Quando eu fui ver, eu estava no Instagram, no Face. Eu falei, opa, não. Eu tenho que falar não para mim mesmo agora. Não, é de Deus esse tempo. Como que eu posso infectar as coisas de Deus com as coisas do mundo? Não. Peguei o celular, pus de lado. É de Deus, o tempo é de Deus. Me assustei com o que aconteceu, porque eu mesmo preguei aqui falando do tempo do celular e eu mesmo estava caindo. Por isso temos que vigiar. Por isso que temos que ter no nosso ego o não para nós. Não é o momento disso, é o momento de Deus. Eu vi uma pregação do André Fernandes, ouvi uma pregação do André Fernandes, que ele fala o seguinte: se nós não aprendermos a priorizar o tempo de Deus na nossa vida, como que nós queremos priorizar os milagres que Deus quer nos dar? Porque a palavra diz, lembra-te das minhas promessas. Como que a gente quer priorizar, lembrar o Senhor, se a gente não tem prioridade no tempo, ele falou.
Uma coisa que é muito forte é que o inimigo vai sempre te lembrar do teu passado, para te fazer se sentir mal. Só que Deus te lembra do teu presente. Só que para isso você precisa, não, eu não vivo mais lá. Eu estou aqui hoje. Temos que aprender a dizer não para o diabo na nossa vida. A dizer não para setas inflamadas que ele atira. Ah, mas ele joga a esmo, uma hora vai atingir. A Bíblia fala que está ao nosso derredor. Vai atingir. É alguém que vai te falar algo que você não gostaria de ouvir. É alguém que vai te lembrar de um passado que já passou. É alguém, que vai chegar aquele filho de Jezabel, com o jumento de Balaal, que vai lembrar, você lembra daquela época, meu amigo? Aí você tem que dizer, não lembro. Aquilo passou, eu lembro de hoje. Mas o maior problema é que essas amizades, Deus já tirou de nós. Só que nós não deixamos elas. Cuidado com quem você anda. Às vezes precisamos dizer não para algumas amizades. Porque senão você vai viver contaminado com as coisas do passado. E você vai ser sempre lembrado daquilo que você era. E você não vai ser lembrado daquilo que você é. Para finalizar, um não que é um pouquinho, que eu deixei por último. Esse não que precisamos colocar em prática com urgência. Esse não que nós precisamos trabalhar na nossa vida. É parar de ficar remoendo as coisas que passamos. Feridas abertas. Pessoas que ainda carregam mágoa. Não vou conversar com fulano. Não preciso, já perdoei. Não preciso. Meu amigo, isso é ferida aberta. As cicatrizes servem para nos lembrar do que passamos, mas as feridas sangram. Te faz remoer o que você passou. Precisamos cicatrizar essas feridas. Mas fulano fez tanto mal para você. Fez? Nossa, já nem me lembro mais. Abençoada ela seja. E se depender de mim, vai caminhar mais longe ainda. Isso é cicatriz. Vamos parar de amaldiçoar as pessoas que nos amaldiçoam. Vamos começar a abençoar as pessoas que nos amaldiçoam. Vamos parar de enxergar inimigos. Vamos parar de enxergar pessoas que estão contra nós. Vamos começar a abençoar. Vamos começar a dizer, ela não me ama, mas eu amo. Ela não gosta de mim, mas eu suporto ela. É igual casamento, gente. Quem vai casar, essa dica é para vocês. O amor não é só um sentimento. O amor é uma prática. E como toda prática, se ela deixar de ser praticada, ela não vai viver. Você não vai curtir. Vai virar duas pessoas opostas vivendo debaixo do mesmo teto em guerra. Amor é prática. É suportar um ao outro. É dizer não para as minhas vontades. E ensinar o seu parceiro também a dizer não para as vontades deles. Para que todos se comuniquem. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com esse sentimento de ferida aberta. Tem casal que tem ferida aberta um com o outro. Tem pessoas que perguntam para mim, você já tem mais de 20 anos casado. Gente, eu vou fazer 24 anos. Minha mulher tem menos de 1,5 m. Já é difícil, só pela altura. Baixinha, rapaz.
Deus fez elas, que foi uma bênção para a minha vida. Mas os outros perguntam, eu vejo vocês brincando, parece que vocês estão namorando, você zoa, brinca, ela brinca com você. Eu falo, isso é prática do amor. Às vezes nós estamos em casa, nós começamos a rir um do outro. Mas não é de coisas que nós estávamos lembrando, não. É um brincando com o outro, como se fossem namorados. Eu falo que ela vai ser minha eterna namorada. Eu lembro o dia que eu conheci ela. Eu sei cada detalhe da vida dela. Eu sei quanto que ela calça, o número da roupa. Se eu for dar presente para ela, eu não preciso ficar procurando. Tem marido que não sabe o número que a mulher calça. Agora eu quero ver os maridos. Levanta a ponta do dedão se eu não estou falando a verdade. Levantou aí, né, Adriano? Eu vi. Não quero te expor não, irmão. Você está entendendo? Sabe por quê? Nós deixamos de praticar o não das coisas do mundo do nosso casamento. E se esfria o quê? O amor, que é o interessante, que é ser praticado todo dia. É você acordar de manhã, mesmo que esteja feia. Você também não é bonito, eu não sou bonito. Eu sou meio estragado já na vida. Eu falo que a vida me deu uns coices, eu tentei atravessar um caminhão, não deu certo. Caí de moto 3 vezes, não deu certo com 2 rodas. Tenho medo de andar até de bicicleta. Estou acabadinho, mas todo dia de manhã eu olho para ela e falo, eu te amo. Às vezes no meio do dia eu falo para ela, não existe Jorge sem Adriana. O dia que eles falaram, o Jorge, e não falar, o Jorge da Adriana, alguma coisa está errado. Porque eu aprendi a dizer não para as coisas que o mundo oferece no meu casamento. E pratico o amor. E eu procuro o maior ensinamento que eu aprendi. A mulher não foi feita para amar. A mulher foi feita para ser amada. Por isso precisamos dizer não porque o mundo nos ensina. Que mulher é para servir, para lavar louça, para trabalhar, para fazer coisa. Não. Diga não para isso. A mulher tem que te amar. Não. A Bíblia fala que a mulher foi criada para ser correspondente do homem. A mulher corresponde àquilo que você planta nela. Então, amado, você quer ouvir um eu te amo da tua esposa, da sua futura esposa? Começa a dizer que você ama ela. Diga não para as coisas que o mundo está te ensinando. E aprenda o que a Bíblia te ensina. Respeita, ame, cuide. Você é um sacerdote. E dentro do lar, você tem autoridade de amá-la para que ela te ame. É assim que funciona. O não gera amor. Porque quando você diz não para as coisas erradas, Deus só te traz coisas certas para a sua vida. Dizer não significa ser ignorante, significa ser uma pessoa centrada e pronta para as coisas que deve enfrentar. Porque a palavra de Deus diz que todos os dias somos renovados. A palavra do Senhor diz que todos os dias é um novo dia e tudo se faz novo. Quando você diz não hoje, às vezes você não vai entender, mas amanhã Deus vai te mostrar que esse não te trouxe algo muito maior do que você esperava. Quer trocar de carro? Ora, busque em Deus. Se Deus falar não, não fica bravo com Deus não, porque às vezes você ia pegar uma bomba. E aí Deus te traz a bênção. Eu já fui precipitado. Nada contra o tempra. Mas misericórdia de quem tem. Que Deus te dê muita graça. Eu saí de um carro muito bom que eu tinha. Era velho. Mas me levou para a praia. Eu ia para todo lado. Eu fui para um tal de tempra. Em 6 meses eu gastei 10 mil conto nele. Quebrava tudo. Até que fundiu o motor. Eu falo que aquele carro é enviado. Mas amém.
Às vezes para alguém serve, para mim não serviu. Porque eu deixei de orar, fiz na hora e no momento. Foi coisa assim, pá, pum, e eu puf. Foi mais ou menos isso. Então, por causa de um não, eu deixei de ser muito abençoado. Por isso que eu falo para vocês essa noite, vamos ficar de pé? Falo para cada um essa noite, comece a praticar o não na sua vida. Comece a praticar não para as coisas do mundo. Comece a praticar não para as coisas que não servem para o seu casamento. Comece a praticar o não para aquilo que não deve ser para os seus filhos, para os seus netos. Comece a praticar não para aquilo que não te serve. Comece a praticar não para aquilo que você vê que no teu emprego não te serve. Comece a praticar não para as maldições que são jogadas sobre a sua vida financeira. Comece a dizer não para aquilo que o diabo tem plantado na sua mente. Comece a dizer não para você mesmo, para que o sim de Deus venha sobre a sua vida. Apaga a luz, Adriano. Pai amado, Pai querido, Senhor, eu declaro sobre aqueles que ouviram essa palavra e aqueles que vão ouvir, Pai, que vão entender que o não é uma palavra que entristece ou que simplesmente acaba gerando tristeza em alguém. Mas que o não precisa ser praticado no nosso meio, Pai. Porque o não tem um peso, Pai, espiritual muito grande, Pai, que nos afasta dos caminhos do pecado. Quando dizemos não para o mundo, Pai, nos afasta, Pai, das astúcias do inimigo. Quando dizemos não para o diabo, Pai, nos afasta da destruição espiritual, Pai. Que essa noite, Pai, a igreja compreenda que dizer não, Pai, significa ser abençoado. Que entender que o não que vem de Ti, Pai, não era o momento, mas sim apenas aquilo que nós achávamos na nossa ansiedade, Pai. A entender que a porta que não se abre, o Senhor sabe o que está atrás dela, mas nós não sabemos, Pai. Nos ensina, Pai, a sermos praticantes da Tua palavra. E nos ensina a dizer não, Pai, para as coisas que o mundo tem nos oferecido. Nos ensina, Pai, a rejeitar as maldições. Nos ensina, Pai, a repreender, Pai, as doenças das nossas vidas, Pai. E que em nome de Jesus Cristo, Pai, todas as coisas possam se fazer novo em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Ensina-me a sentir Teu coração. Jesus, quero ouvir Seu respirar. Tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o Verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me, Senhor. Ensina-me a sentir Teu coração.
Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Com teu amor, abraça-me, abraça-me. Amados, mais 2 minutinhos, eu já vou entregar para o Dinei tirar a oferta. Todos sabem que a nossa bispa passou por um procedimento. Para a honra e glória do Senhor, foi um sucesso. Então essa noite eu convido a igreja a estar agradecendo ao Senhor pela vida dela. Eu creio que ela deve estar assistindo nós. Vamos agradecer pelo que Deus está fazendo na vida dela, trazendo cura, libertação de toda a enfermidade. Vamos orar para que a recuperação dela seja algo sobrenatural em nome de Jesus, amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai, querido Senhor, te agradecemos, Pai, por cuidar, Senhor, dessa preciosa que nós temos, Pai. Senhor, que carinhosamente, Senhor, nós chamamos ela de bispa, Pai, mas que profeticamente, o Senhor sabe que ela é. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja guardando ela, Pai, em todos os detalhes da sua recuperação, e que em breve veremos ela aqui em cima, dando teu testemunho para a honra e glória do seu nome, para que a igreja seja edificada, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Cuida, Senhor, cuida dela, Senhor, como